Neneca confirmando a volta ao Mengão? Vamos falar sobre isso. Tem 3 na mira do Flamengo pro posto de Gabriel Barbosa, o Gabigol, o dia a dia do Flamengo e muito mais. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é dia do penúltimo treino do Flamengo no CT. Nildo Urubu, o elenco do Flamengo, realiza nessa segunda-feira o penúltimo treinamento para o confronto diante da equipe do Cuiabá e segue seus convocados aí, até porque eles jogarão amanhã, na terça-feira, e hoje mesmo já tô pegando voo para Cuiabá, onde a gente vai fazer essa cobertura fenomenal do Flamengo em Cuiabá, depois em Fortaleza, essa dobradinha aí, Pedro Canal Mengão Melhor junto com meu parceiro Gordola. Elenco do Flamengo treinando muito tática, técnica, físico. Felipe Luiz bastante preocupado com a parte física do elenco rubro-negro aí nesse final de ano, né? A gente sabe como é, né? Os jogadores já estão estafados, cansados ali, sobrecarregados por essa pilha de jogos que foi essa temporada de 2024. Até menos partidas do que nós rubro-negros queríamos disputar, até porque queremos estar na semifinal da Libertadores, queremos estar na final da Libertadores, mas mesmo assim é jogo pra burro, porque ainda tem aí, né, o campeonato estadual que o Flamengo levou a ferro e fogo para conquistar a taça do campeonato estadual e aí realmente comprometeu o restante aí da temporada, um monte de jogador lesionado, continua a recuperação do Pedro, De La Cruz cada vez mais evoluindo, deve treinar hoje de novo com bola, treinou ontem com bola e deve viajar para Cuiabá, onde o Flamengo enfrenta o Cuiabá, que ainda não está rebaixado matematicamente, mas animicamente já está praticamente rebaixado e a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Everton Ribeiro levou seus filhos, o Guto e o Totói, para conhecer os jogadores da seleção. Vinícius Júnior, Gerson, Léo Ortiz e Paquetá estiveram presentes nesse encontro dos filhos do Everton Ribeiro, sobretudo o Totói, né, que guarda ali um apreço, um amor muito grande pelo Flamengo, mesmo com seu pai jogando pelo Bahia. Ele veste a camisa do Flamengo mesmo, já cantou ali música, hino do Flamengo em coletiva de imprensa do Bahia, enfim, é realmente uma situação bem bacana do Totói. E falando em Gerson, meus amigos e minhas amigas, já temos informações agora oficiais dele. Gerson perdeu o treinamento no último sábado, dia 16, devido a uma indisposição intestinal, mas se recuperou e treinou normalmente ontem, no dia 17, deve treinar hoje normalmente, tá? E já está disponível da seleção brasileira, do técnico Dorival Júnior, do Dorival, deve sacramentar qual deve ser a escalação do Flamengo, não, da seleção brasileira para esse confronto diante do Uruguai em Salvador, e o Gerson já está à disposição, então tudo certo com ele. Lógico, se ele jogar muito tempo contra o Bahia, ele não vai estar disponível para o jogo contra o Cuiabá, né? Até porque não é nenhuma mata-mata, né? Nenhuma decisão. É lógico que a gente quer que o Flamengo vença, que o Flamengo alcance as melhores posições no Campeonato Brasileiro, mas o Felipe Luiz já deixou claro que não vai forçar jogador se não tiver condições para jogo, condições de jogo, enfim. Vamos ver qual vai ser a escolha do técnico Dorival Júnior, se ele vai mudar, de repente botar o Paquetá ali, ou se ele vai continuar com o Gerson. Mas já melhorou da dor de barriga, ferimentos leves aí, tranquilo, vai voltar para o Flamengo normalmente. O Flamengo, diante da equipe do Cuiabá, minha gente, precisa, de qualquer forma, aumentar a eficiência para vencer a defesa do Cuiabá. Lê do engano você achar que o Flamengo vai vencer fácil o Cuiabá. O Felipe Luiz está batendo muito nessa tecla da tomada de decisão, né, nos treinamentos, nas finalizações. É lógico que ele fala na entrevista coletiva que quando chega ali é o jogador quem decide, ele trabalha para o time chegar até ali. Na hora da finalização é o jogador quem decide, mas precisa ser treinado isso, ele sabe disso, vem treinando isso com o Flamengo, tá? Apesar de vir de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o Flamengo vem pecando no aspecto ofensivo e perdendo muitas chances de gol, que
ou decidiriam a partida ou deixariam a equipe com uma vantagem confortável, né? Como foi contra, por exemplo, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro também, o Corinthians, naquele que o Flamengo só venceu por 1 a 0 no Maracanã, era para ter vencido demais. Sendo os 3 jogos contra o Atlético Mineiro e partidas contra o Internacional e Cruzeiro, o Flamengo somou 6 gols. No entanto, desperdiçou 14 grandes chances de gol, sendo que só no jogo da volta da Copa do Brasil foram 7 chances claras de gol que o Flamengo perdeu. Foi mais que isso, viu? Além desses números de chances, foram incríveis 76 finalizações ao total nesses 5 jogos, que dá uma média de 15,2 chutes por jogo. Isso é uma média, assim, altíssima. Ou seja, o Mengão cria chances e finaliza a meta adversária, porém o aproveitamento não tem sido bom. E agora, enfrentando um time com uma defesa compacta e com foco total em não levar gol, esse panorama vai ter que mudar caso o Flamengo queira sair com os 3 pontos. Em contrapartida ao Flamengo, apesar de não vir numa boa fase e hoje assumir a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá assumiu uma postura muito defensiva nos últimos 5 jogos, sofreu apenas 2 gols, ficando inclusive no 0 a 0 com o líder do campeonato, o Botafogo. Mesmo assim, o time não venceu nenhum dos 5 jogos, inclusive tem perdeu 2. Perdeu para o Vasco por 1 a 0 e perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na Arena Pantanal. Para o Vasco foi lá em São Januário e para o Corinthians foi na Arena Pantanal. Ali, acho que decretou o rebaixamento do Cuiabá, animicamente falando, né? Cara, tudo bem, eles vão assumir uma postura defensiva contra o Flamengo, Pedrão, mas eles precisam pontuar também. Eles precisam vencer jogos. Se eles ficarem empatando até o final do Campeonato Brasileiro, eles serão rebaixados. Tem 5 jogos apenas pela frente aí, né? Então eles também vão ter que propor o jogo em determinado momento, mas realmente, a chance que o Flamengo tem que aproveitar, porque senão realmente vai ficar complicado. Mosaico, taças no campo e choro. Há um ano, contra o mesmo Cuiabá, Filipe Luís se despedia do Flamengo, no caso ontem, né? Próximo adversário foi o rival da última partida do treinador rubro-negro como atleta profissional. O Cuiabá foi coadjuvante do último capítulo da vitoriosa carreira de Filipe Luís como jogador de futebol. No dia 3 de dezembro, no dia mais à frente ainda, né? Mais ou menos um ano. De 2023, o ainda lateral esquerdo entrava em campo no Maraca lotado, não para disputar uma partida festiva, e sim tentar os 3 pontos que seriam fundamentais para o clube chegar à fase de grupos da Libertadores no ano seguinte. Levou a sério, foi o líder de desarme do time e terminou como um dos jogadores que mais deram passes na vitória do Flamengo por 2 a 1. Teve mosaico 3D lá do Filipe Luís com o avô dele, que fez ele ser Flamengo, né? Ele guarda muito carinho em relação a esse avô. Teve choro do Gabigol, teve choro do Filipe Luís, né? De pai para filho, de avô para neto. Teve lá o mosaico do Maracanã, aquele mosaico 3D que subiu no setor norte do Flamengo. Então isso aí tudo, minha gente, já vai completar 3 anos, para vocês verem como o tempo passa rápido. Tava ele com os filhos dentro de campo, se emocionou bastante, chorou pra caramba com as homenagens feitas. Teve um pet, né, em homenagem também ao Filipe Luís. O Rodrigo Caio não se aposentava ali naquela ocasião, mas também se despedia do Flamengo como jogador. Hoje ele é jogador do Grêmio, ainda sofre com as questões das lesões, aquelas situações todas, enfim. Foi bem bacana isso aí, essa situação do Filipe Luís, e já vamos completar 3 anos. Quem diria que aquele cara estava parando a carreira de jogador, já ia se tornar treinador ali no ano seguinte, já seria campeão com o Flamengo da Copa do Brasil. É muita coisa que acontece dentro de um ano. Por isso que eu falo, é a tal da água que tem para passar debaixo da ponte em relação à eleição. Eu falo muito isso, calma que tem água para passar debaixo da ponte, mas tá passando, tá chegando a eleição do Flamengo. Vamos ver como vai ficar isso aí. Desfalque há 2 meses, Luiz Araújo segue na liderança de estatística ofensiva no Campeonato Brasileiro. Última partida de Luiz Araújo pelo Flamengo foi o clássico contra o Vasco em setembro pela 26ª rodada
do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo era um dos destaques do Flamengo antes de sofrer uma fratura na cartilagem do joelho. O camisa 7 estava em um momento de destaque que, mesmo há mais de 2 meses desfalcando a equipe, ele ainda é o líder de chances claras criadas no Campeonato Brasileiro em 11 oportunidades de gol que saíram dos pés do atacante. O atleta rubro-negro está empatado com Alan Patrick, que tem as mesmas 11 chances claras de gol em menos jogos. 23 jogos do Luiz Araújo, 20 do meia do Internacional. A diferença é que o jogador do Flamengo não entra em campo desde o clássico contra o Vasco no dia 15 de setembro, pela 26ª rodada, enquanto o camisa 10 do time gaúcho não ficou parado por tanto tempo em nenhum momento. Cara, é um negócio impressionante, faz muita falta o Flamengo. O Luiz Araújo, né, criava inúmeras oportunidades ali pro Flamengo, certamente tiraria coelhos da cartola que ajudaria o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, enfim, mas foi um azar realmente que o Flamengo teve na temporada, mas não foi só isso que derrubou o Flamengo, a gente sabe que teve outros aspectos, outros fatores. No aguardo da decisão, Bruno Henrique espera conseguir efeito suspensivo hoje para estar à disposição do Flamengo na partida contra o Cuiabá. O atacante foi punido com 2 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, devido à expulsão na semifinal da Copa do Brasil. Ele já cumpriu uma partida e aguarda um novo julgamento para poder retornar ao time, inclusive a questão do Gabigol, de volta Gabigol, não volta Gabigol para o jogo contra o Cuiabá, acredito eu estar ligada a essa situação do Bruno Henrique, tá? Acredito eu estar ligada, isso aí deve estar ligado. Enfim, vamos ver como é que vai ficar aí pela frente, se hoje a gente vai ter alguma notícia saindo em relação ao BH, beleza? Vamos lá, pessoal, tem mais coisa pra gente comentar aqui, ó. Vai ter Flamengo e Borussia Dortmund, você sabia disso? Pois é, no canal oficial do Flamengo, na Flá TV, as equipes se enfrentarão na próxima quarta-feira, dia 20, na Arena BRB Mané Garrincha, em homenagem ao Rei Pelé. Mas vai ser o time do Flamengo mesmo, Pedrão? Não, vai ser o time de lendas do Flamengo que vai enfrentar o time de lendas do Borussia Dortmund no próximo dia 20. Então, o Flamengo vai jogar 2 vezes aí no próximo dia 20 de novembro contra o Cuiabá e contra o Borussia Dortmund. Eleição 2026 da CBF. Ronaldo Fenômeno tem a intenção de se candidatar à presidência da CBF. Edinaldo Rodrigues estará no cargo até março de 2026, porém, planeja a reeleição. Para concorrer à vaga, Ronaldo precisa de apoio por escrito de pelo menos 4 federações estaduais e de 4 clubes da Série A ou Série B para inscrever uma chapa nas eleições. Depois, o colégio eleitoral irá votar para aprovação da candidatura. E aí vai ter depois aí, né, o embate desses dois aí, caso o Ronaldo Fenômeno consiga se eleger, né, vir a ser pelo menos um candidato à presidência da CBF. Aí tem voto de federação que conta mais, o voto dos clubes conta menos, tem aquela situação toda, mas tá aí. Ronaldo, que já foi dono da SAF do Cruzeiro, comprou por tanto, vendeu por mais, fez dinheiro, agora você quer ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol, segundo o portal Diário Esportes. Diário Esporte. Vamos ficar atento a isso aí, lógico, para fazer a cobertura, beleza? Vamos avançando, pessoal. BAP quer Jesus. Segundo Jorge Nicola, candidato à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, estaria conversando com Jorge Jesus para uma possível volta ao cargo de treinador do clube. A intenção é de que, caso seja eleito, contrate o português na metade de 2025, momento em que o vínculo com a Al Hilal irá terminar. Gente, informação do Jorge Nicola. Eu não tenho essa informação, não acredito nisso aí, sendo bem sincero. E o Felipe Luiz está bem no cargo, não teria por que mudar de treinador logo no meio da temporada. Lógico, quando o treinador está ganhando cancha, quando o treinador está evoluindo, quando o time ali tá chegando no seu auge para bater o ápice ali
no final da temporada, no final das competições de Copa do Brasil, de Brasileiro, de Libertadores da América, um ano que vai ser dividido, porque o Brasileirão vai parar no meio ali para a disputa do Super Mundial de Clubes, que a gente vai ter nos Estados Unidos, enfim, tem que até ver essa questão do visto aí para poder fazer essa cobertura, enfim, toda essa situação. Então, cara, eu não acredito nisso, tá? Acho que os árabes vão acabar renovando com o Jorge Jesus lá no Al Hilal, até antes que o meio do ano de 2025, ele vem fazendo um grande trabalho lá, tem um recorde de vitórias seguidas pelo Al Hilal, eles adoram o Jorge Jesus lá no Al Hilal, e não tem por que também tirar o Filipe Luís nesse momento. Eu sei que o Mister é um grande treinador, isso aí é chover no molhado, mas, cara, o Filipe Luís tá arrebentando. É lógico que as coisas mudam, né? Até lá, de repente, tomara que não, mas vai dar tudo certo com o Filipinho no Flamengo, beleza? O Corinthians tem apenas, meus amigos e minhas amigas, 11 dias para resolver, 12, né? 12 dias para resolver a situação envolvendo o Neneca, o goleiro Hugo Souza. O acordo com o Flamengo prevê a opção de compra de 800 mil euros até o dia 30 de novembro. Se o Corinthians não exercer a cláusula até essa data, o time paulista perde então a prioridade e o Flamengo poderá abrir negociações com outros clubes interessados no goleiro. O Grupo City, capitaneado pelo Manchester City de Pep Guardiola, deseja comprar o atleta e já até avisou ao Flamengo dessa intenção. Muita gente dizendo que ele poderia se tornar o goleiro do Bahia, tendo em vista que o Bahia não tem lá um grande goleiro, que é o Marcos Felipe. Eles estariam interessados na contratação do Hugo. E é isso aí, não tem garantidor que o Flamengo confie nesse momento para receber pelo Hugo e tem até o dia 30 de novembro. Se não exercer até o dia 30 de novembro, o Neneca volta ao Flamengo, fica à disposição do Flamengo. Não acredito que vai ser incorporado ao elenco, mas vai ser aí negociado. Acho até, cara, que poderia ali botar ele no elenco, sabia? Na moral mesmo, porque eu sei que ele já deu muito mole, eu sei que o Flamengo já deu muitas oportunidades para ele, mas ele tá se demonstrando um goleiro confiável no Corinthians. Deu uma paçocada aí contra o Vitória. O problema do Neneca é isso. São essas paçocadas que ele dá de vez em quando. Presidente do Santos conta bastidores de negociação com o Gabigol. Estamos no páreo, disse Marcelo Teixeira. O que eu posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Ao terminar e confirmar o acesso para o Brasileiro ano que vem, que já está confirmado, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhando com o seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente que, até dezembro, eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo, declarou Marcelo Teixeira, presidente do Santos, querendo o retorno de Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao Santos, minha galera. Vamos ficar atento aí a essa situação. O Flamengo já está atento no mercado, lógico que não tem acerto ainda encaminhado, mas existem nomes aí ventilados ali nos corredores, nos bastidores da Gávea. Você tem aí, por exemplo, Arthur Cabral, do Benfica, você tem o Vitor Roque, do Real Betis, que para mim seria uma baita de uma tacada do Flamengo, caso o Flamengo conseguisse, lógico, porque mas não deu certo na Europa. O Gabigol também não deu certo lá e aqui deu super certo, né? Acho que esse não é argumento mais válido. Tem um tal do Cucho Hernandes, lá do Columbus Crew, do MLS, que eu sinceramente nem o conheço, não vou avaliar se é bom jogador, mas eu gostaria bastante, tá? Do Vitor Roque, mas esse martelo só vai ser batido de fato após o dia 9 de dezembro, quando, né, as eleições do Flamengo aí acabarem, né? For eleito o presidente do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.